Queridos irmãos, amigos, ouvintes do projeto EBD em Síntese Podcast, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez com o pastor Aldo Dantas. A paz do Senhor, pastor Aldo. Vitor, é um prazer poder estar aqui e participar de mais um podcast com o senhor e com a nossa irmã Milton. A nossa equipe de adultos, né? Irmã Milde, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, que é o pastor Aldo também. É sempre uma satisfação estarmos juntos para fazermos a obra de Deus. Aqui, em nome da nossa equipe reunida, nós saudamos também o nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, que são os homens que Deus colocou à frente da igreja desse projeto, que com muita alegria nós participamos. Nós temos a lição de número 11, do dia 16 de junho de 2024, com o tema A Realidade Bíblica do Inferno. Nós temos nesta lição o texto áureo, que encontra-se em Mateus capítulo 25, versículo 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática extraída desse versículo é: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Pastor Aldo, irmã Milton, nós temos um tema bem sensível e central nas Escrituras, né? Uma doutrina que muitas vezes é esquecida na nossa geração, uma geração que cultiva outros valores e não entendem, né, a ideia e nem o conceito eterno, bíblico, do inferno. Pastor Aldo. Vitor, falar sobre a realidade bíblica do inferno, não é? Foi um tema bem abordado no Novo Testamento, né? A questão do inferno, e o Senhor Jesus sempre procurou trazer essa realidade para os seus ouvintes, mostrando o perigo que se tem de cuidar das coisas materiais desta vida e não cuidar da alma, né? Ele deixou muito claro o que é o inferno, lugar de trevas, lugar de tormento, lugar de sofrimento, né? E mostrou a realidade que existe céu e existe também o inferno. E as pessoas crê nas coisas espirituais, né? Pela fé, quem crê no céu também tem que crer na realidade do inferno. Agora, sabendo que, por exemplo, você não vai poder provar, né, como na ciência, a existência do inferno, né? Você precisa entender isso de forma espiritual e ter esse discernimento espiritual para compreender e crer na Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do inferno. Então, a palavra de Deus é que nos fala a respeito e nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Cremos na existência e na realidade do inferno, assim como cremos também na existência e na realidade do céu. Glória a Deus. Temos essa palavra-chave, esse assunto instigante, importante, central, né, irmã Milde? É Vamos verdade, hoje ter uma aula sobre o inferno. é isso. É um lugar de castigo, de tormento, um lugar real, apesar de negarem, mas ele existe, é bíblico, foi o Senhor quem ensinou, e desde o princípio da Bíblia que nós lemos, né, sobre essa realidade do juízo de Deus. Embora Deus, sendo um Deus amoroso, ele é justo. E ele não preparou no início, vamos dizer assim, o inferno para os homens criados à sua semelhança. Mas a Bíblia nos diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Em princípio, Deus criou para o diabo e os seus anjos que se desviaram. Depois, os homens também seguiram a Satanás, então, se escolheram o lado de Satanás, então serão julgados juntamente com ele. É essa a realidade que nós não podemos esconder, embora as pessoas queiram minimizar e queiram dizer que não existe, Deus de amor não pode colocar o seu filho no inferno, no lugar de tormento eternamente, mas nós sabemos que Deus é justo e é o juiz de todos.
e ele não faria injustiça com aqueles que ele servem. Então, e o Senhor mostra isso na sua palavra, né? Nós vamos, no decorrer da lição, vamos ver exatamente isso. Nesse primeiro tópico da lição, que é um objetivo bem claro, que é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. No segundo objetivo da nossa lição, nós temos também o objetivo de saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. E o terceiro objetivo da nossa lição é compreender a doutrina bíblica do inferno. Temos um tema bem interessante, sabemos que faz parte da nossa era a negação da doutrina do inferno, né? E sabemos que negar a doutrina do inferno é mexer num dos temas centrais da doutrina bíblica do cristianismo. Então, recuperando já esse tema, já desde o início, nós temos aqui no primeiro tópico o pensamento humano a respeito do inferno. Pastor Aldo. Pensando no que pensa o homem, né, a respeito do inferno, nós temos muitos pensamentos filosóficos, pensamentos teológicos também. E dentro desse pensamento teológico, nós vamos encontrar lá os teólogos liberais que não aceitam as verdades que estão contidas na Bíblia, não é? Então, eles negam abertamente a Bíblia como a palavra de Deus, chegam até a descrer, né, no sobrenatural. E aí, eles, com a mente cauterizada, a Bíblia diz que a pessoa que tem a mente cauterizada não consegue mais, né, assimilar a Bíblia como a palavra de Deus, e aí passa a ser insensível a essas questões espirituais, as questões morais, né, e passam a viver como se essas verdades não existissem, né? Para isso não obedecem à palavra de Deus, vivem da maneira como quer, não respeitam a Deus, nem fazem conta da palavra do Senhor. Então, eles vivem uma vida de negação, negando a palavra do Senhor, negando os valores espirituais, negando o que a Bíblia diz, de maneira que desprezam o conhecimento de Deus e vivem uma vida de pecado, de libertinagem, como se Deus não existisse, né? Então, esses filósofos e teólogos de mente cauterizadas, eles não somente procuram viver distante de Deus, como procuram afastar outras pessoas que creem em Deus, né? Então, trazem um grande mal, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, e a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias ia acontecer de pessoas assim, né, estarem até entre os crentes, pessoas que não têm mais nenhuma sensibilidade espiritual. Estão lá no meio, mas moralmente, espiritualmente, estão com as suas mentes cauterizadas. O interessante é que o senhor falou, pastor, e nós temos aqui um ensino sobre o universalismo. Nós temos aí três eixos interessantes que os teólogos liberais, eles teorizam em cima querendo desconstruir alguns conceitos, através do relativismo moral e relativismo cultural. Nós temos a doutrina do universalismo, que ela é ampla, ela é uma doutrina da sociologia que diz que os seres humanos eles têm os mesmos direitos e deveres. Ou seja, é uma doutrina que prega que a igualdade e até certo ponto existe um conceito de justiça. Mas quando a gente vai para o universalismo teológico, a gente está falando de uma doutrina bíblica que prega que todos serão salvos no final. Então, é disso que nós estamos falando. Então, nós temos uma mistura tanto de relativismo moral, a nossa geração na pós-modernidade não consegue compreender conceitos estabelecidos como certo e errado. Toda essa nova geração está em cima da desconstrução de valores imutáveis do que é certo e do que é errado. Por isso que nós temos aí uma grande dificuldade com os teólogos liberais e com os outros teóricos de outras áreas, porque eles não conseguem compreender a doutrina do inferno como algo eterno. Eles não consideram a natureza do inferno como um local que existe e que a sua natureza é eterna, né? Deus preparou esse lugar, como o irmão Hamilton falou, para o diabo e seus anjos, mas lá vai ser
um local de sofrimento eterno, de aplicação de justiça, ou seja, de julgamento. Então, é uma heresia teológica, porque realmente o inferno não foi criado para o homem, mas o Deus de amor também é justiça. E para que ele exerça plenamente o seu amor, ele não pode se desconfigurar na sua natureza, sendo um Deus injusto. Então, ele é um Deus de amor e de justiça. É uma grande heresia que nós estamos enfrentando. Então, nós temos aí, irmã Milda, o alerta apostólico. É verdade. É, complementando só um pouquinho aí essa parte do universalismo, que Jesus chamou a atenção daqueles que vieram trazer para ele o recado que os seus irmãos e sua mãe estavam ali e queriam falar. Eles, quem é meu pai, quem é minha mãe? E ele diz, meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que guardam a palavra do Senhor, que ouvem, que praticam. Então, isso aí Jesus mostra que nem todos são filhos de Deus, né? São criaturas e que necessitam nascer de novo. E essa negação do novo nascimento, da regeneração, da vida dissoluta, como eles querem e acham, negam o inferno justamente para que fiquem bem com as suas consciências. Mas nós vemos que o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Pedro, os apóstolos de um modo geral, eles falaram. Judas escreveu sobre essa questão do inferno também, como Deus aprisionou anjos, não é, em cadeias eternas, mostrando o inferno, mostrando o lugar de castigo e de punição para aqueles que se afastam de Deus. E os apóstolos mostraram essa realidade e alertando aos crentes contra os falsos ensinadores que haveriam de entrar no meio deles. A partir de Jesus, Jesus já disse que haveria, né, lobos com vestes de ovelhas que entrariam no meio do seu povo, ensinando heresias. E o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chamou a atenção também daquele jovem sobre a vida desses mestres que tinha a aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Eles falavam uma coisa, mas não cumpriam a palavra, não tinha o caráter cristão, não observavam a ética cristã e de modo nenhum deveriam ser ouvidos, né? Não se devia dar ouvido, que eles não fossem mais como meninos e levado a todo vento de doutrina, mas que permanecessem naquilo que aprendeu. E Judas diz, não vamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, né? E a fé que nós temos é que devemos buscar a santidade, andar em santidade, viver a prática da palavra e justamente para cumprir aquilo que a Bíblia fala lá nos provérbios, para os entendidos, o caminho da vida é para cima, para se livrar do inferno que está para baixo. E o caminho da vida, também o Senhor ensinou que nós deveríamos dar tanto valor a tal ponto que se a sua mão lhe escandalizar, corta, né? Isso aí não significa que literalmente você vai cortar a sua mão, mas o Senhor está dando, enfatizando a importância de entrar na vida, de fugir do inferno. E ele repetiu várias vezes. É melhor que você entre aleijado, manco, cego, entrar na vida, entrar no reino dos céus, do que ser lançado todo inteirinho, todo sarado, como o povo hoje vive a busca do corpo ideal, né? E ser lançado no inferno, por viver uma vida dissoluta, uma vida que não agrada a Deus, amando o mundo, as coisas que há no mundo, onde o amor do Pai não está neles, né? Então, é muito importante que a gente enfatize isso também, não é? Que
estas pessoas, elas resistem à a verdade que está em Deus. E o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é na verdade que devemos permanecer, não dando ouvido a esses ensinos que o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele até disse uma coisa interessante. Como não creram na verdade, vão crer na mentira. Desviaram os ouvidos da verdade, ele também falou, e se voltaram às fábulas. Então, existe esse problema. Quem não ouve a verdade vai crer na mentira. Desde o princípio foi assim, não é? Eva deixou de ouvir a verdade que Deus tinha lhe dado. Aquela proibição de comer do fruto, porque se comesse, haveria de morrer. E deixou de ouvir a Deus para ouvir a Satanás. E isto foi o prejuízo para toda a humanidade. Que Deus possa continuar abençoando o seu povo para que guardem esta palavra, né? A palavra da verdade, para que possamos entrar na vida, permanecer na presença do Senhor para sempre e não sofrer o castigo do inferno. Nós temos aqui no segundo tópico da nossa lição como a palavra inferno aparece na Bíblia. Então, nós temos aí o Antigo Testamento e nós temos o Novo. Pastor Aldo nos trará um comentário sobre o Antigo e a irmã Milde continua no comentário no Novo Testamento. Pastor Aldo. Aparece na Bíblia, com outros termos, mas se referindo ao inferno, né? Como o termo Seol, também traduzido por Hades, o termo já é conhecido lá no Antigo Testamento. O comentarista diz que ele aparece 65 vezes no Antigo Testamento, se referindo à sepultura, né? Sepultura. Então, dá-se a entender que é o local para onde irão todos os que morrem, sejam pessoas redimidas ou não redimidas, sejam pessoas ímpias ou pessoas justas, todas iriam para o Seol, para o Hades. E no Antigo Testamento, esse lugar era lugar também de punição, lugar de aflição, lugar de sofrimento, né? Lugar de castigo, na verdade, né? Lugar de castigo. E tinha-se esse pensamento, né? E a gente vai encontrar esse pensamento no Antigo Testamento, um lugar que não se tinha retorno, ou seja, você vai para lá, mas você não volta mais, né? Mas vamos encontrar em alguns salmos dizendo que os fiéis seriam resgatados deste lugar, de alguma forma eles voltariam desse lugar, como está no Salmo 16, versículo 9 a 11, mas os ímpios não seriam resgatados de lá, né? É o que também nós vamos encontrar algumas referências aqui. Mas a gente só vai encontrar assim, um clareamento, né, uma noção do que seja esse lugar no Novo Testamento, né, que a nossa irmã Milde vai comentar. Mas só trazendo essa questão, porque o Senhor Jesus é que vai falar, porque ele vai falar em termos de entendimento do Antigo Testamento, ou seja, ele está diante de pessoas que só conhecem o Antigo Testamento. Então ele vai lá em lá em Lucas capítulo 16, ele vai se referir a esse lugar, né? E quando ele se refere a esse lugar, ele vai trazer alguma clareza. Ele vai dizer, por exemplo, que neste lugar, né, o lugar que é o Hades, esse nos ensinamentos de Jesus, que depois da morte, todos terão consciência, né? Ele vai falar da consciência que se tem neste lugar, que eles tinham como sepultura, né? Que era o lugar para onde os mortos iam. E ele vai dizer que o rico, ao chegar no Hades, né, ele desperta no Hades, e quando ele desperta, ele tem consciência, ele sabe exatamente o que está acontecendo, e que ele é real, ele sentia, né, ele podia sentir, ele podia ver, né, ele viu, ele podia sentir. Então, é um lugar onde havia sentimentos, um lugar de tormento, e ele também percebia que ali ele não podia ter uma segunda chance, né? Ele não podia mais
tomar qualquer decisão. Então, qualquer decisão que se toma com relação à eternidade tem que ser aqui. Depois da morte, segue-se o juízo para todos os homens, né? Você não tem uma segunda oportunidade de se redimir com relação aos seus pecados. E aí a gente vai lá para aquele texto de 1 Pedro, não é? Onde é muito meio polêmico ali aquela situação, onde fala sobre Jesus ter ido né, e pregado, mas não trata-se de uma segunda oportunidade. Então não existe uma segunda chance depois que a pessoa morre. E por último, não existe a possibilidade de os mortos se comunicarem com os vivos. É uma outra realidade que o Senhor Jesus traz, que a gente vem pontuando o pensamento humano, onde essas coisas existem. Os mortos vêm, se comunicam, mas o Senhor Jesus vai falar sobre o inferno de forma muito clara. E somente no Novo Testamento é que a gente vai ter a compreensão do que se disse lá no Antigo Testamento, que era uma sepultura, era um lugar onde estava o espírito dos homens, e que de lá, certo, os homens não podiam mais sair. Então, esse é o entendimento que a gente tem da palavra inferno dentro do Antigo Testamento, mas que ele vem com muito mais clareza, muito mais luz no Novo Testamento, que a nossa irmã Milde vai trazer aí os seus comentários. É verdade. Mesmo no Antigo Testamento a gente tendo, né, a exploração desse conceito, mas tem dois versículos na Bíblia, o Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus, com a anotação de julgamento. E Jó 24:19. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecarem, né? Então, a doutrina está estabelecida. Irmã Mil do Novo Testamento. É verdade. E eu acredito, assim, que quando Pedro falou sobre que Jesus desceu e libertou aqueles que estavam em prisão, justamente porque ele é o autor da vida. No Antigo Testamento, eles não tinham essa visão da salvação, e não tinham esse conhecimento. E como o pastor Aldo falou, o Senhor se referia ao inferno justamente com aquilo que eles conheciam. Mas, com a ressurreição de Cristo, muita coisa já ficou mais esclarecida para os apóstolos e eles já puderam falar mais alguma coisa. Porque quando Cristo apareceu a João, ele disse que tinha as chaves da morte e do inferno. Então, Satanás não tinha mais poder sobre a vida daqueles que eram dele, que morreram em Cristo, morreram na promessa. Eles alcançaram a promessa pela fé. Eles tinham esperança. Como nós hoje dizemos somos salvos, em esperança. Nós ainda vamos ser libertos do corpo mortal, né, para que se concretize a nossa salvação. Aqui no Novo Testamento, nós temos 3 palavras, a nossa lição fala, né? Em grego, Hades, a gente traduz como Hades, que tem uma aspiração severa aqui, né? Em grego eles falam Hades, Hades. E em português, Hades, o H mudo, né? Que é da transliteração para o português. E que significa lugar de castigo. E na tradução do grego era o lugar das almas, onde a pessoa morreu, ia para o Hades. É como o Sheol do Antigo Testamento, né? Para os gregos, ele tinha essa noção, que era o lugar das almas, dos mortos, para onde iam os mortos. E nós temos também uma outra palavra para inferno, que é o Tártaro. Tártaro, que é um abismo mais profundo, né? É considerado o abismo mais profundo. Mas todos esses lugares que a Bíblia fala, eles têm a mesma conotação, né? De inferno. Eu não posso dizer que há uma gradação de culpa, mas o próprio Jesus disse: haverá mais rigor para a geração dele do que para aqueles que passaram. Deus tem prisões diferentes, né? Mas é chamada de prisões eternas.
O fogo é eterno, o bicho nunca para de roer, não é? E nós temos que ter esse cuidado de enfatizar para os nossos alunos que, que nós não devemos estar dando ouvido a essas doutrinas erradas que existem por aí, como que o inferno não tem afinidade com a ética moderna. Jesus tem compromisso com a palavra dele. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as gentes que se esquecem de Deus. E Jesus falou sobre o inferno. E o nosso comentarista até diz assim: Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele esclareceu mais para que as pessoas tomassem consciência que é um lugar de tormento e que não tem retorno. Como já foi dito, né? Não tem retorno. Depois da morte, segue-se ao juízo. E se você for julgado para o inferno, não tem como ser resgatado de lá. Ou você só existe céu ou inferno. Céu para aqueles que creem no Senhor Jesus e guardam a sua palavra, e inferno para aqueles que desprezam a palavra, desprezam o Senhor. E nós temos essa palavra tártaro, que dá a ideia de um abismo mais profundo, que é a sepultura, a habitação dos ímpios, os mortos, né? Daqueles que eles foram para lá como punição já pelas suas obras más. E nós vemos Pedro falando na sua segunda carta, e o versículo 4, sobre este abismo, né? Sobre essa questão. Vamos dizer assim, que é a antessala do inferno. Eu até, quando estava estudando, eu pensei assim, imaginei, né? Como sendo a antessala do inferno, porque não, depois do juízo é que as pessoas realmente vão para o lugar de tormento, né? Eles já ficam num lugar diferenciado, porque Jesus, quando disse para aquele ladrão da direita, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quem crê no Senhor não vai para a antessala do inferno, não é? Mas aqueles que não creem no Senhor, que negam o Filho de Deus, é por isso mesmo que a palavra chama a atenção, para que atentemos para a tão grande salvação que Deus nos tem proporcionado. Não ultrajemos o Filho de Deus, o sangue que foi derramado para a salvação da humanidade. E uma outra palavra que vem também de, uma, de um vale chamado Rinom, onde os filhos de Israel, desviados e até incentivados pelos reis, como Acais. Acais era um rei ímpio, um rei que não temia o Senhor. E em seguida teve o seu filho, Ezequias, um filho que fez a diferença, não é? A gente vê que não é o ambiente que faz a pessoa, é a índole da pessoa mesmo, é a escolha que você faz. Muitas vezes a pessoa diz: não, o homem é o fruto do seu meio. Então, se ele der ouvido à palavra, ele faz diferença. Se ele tiver temor a Deus, se o seu coração se inclinar para Deus, faz a diferença. E os filhos de Israel até sacrificaram seus próprios filhos a Moloque, queimavam os seus filhos a Moloque. E teve um rei que fez uma reforma em Israel e que profanou esse lugar, se tornou, até os dias de Cristo, ele era considerado como se fosse o lixão da cidade. O fogo estava sempre queimando lá, porque eles queimavam lixo lá, nesse lugar. Ele foi profanado para que ninguém também, no tempo do rei Josias, ele foi profanado para que ninguém oferecesse mais sacrifício lá, não sacrificasse mais os seus filhos. E foi transformado em lixão depois. No tempo de Jesus, era considerado o lugar onde se queimava o lixo lá. E nós vemos que é uma semelhança, assim, uma visão daquele fogo que nunca se apaga, que tinha ali, porque tem muitos gases, né, que está sempre fluindo do lixo e que pega fogo mesmo, né?
E ele faz assim como se fosse uma lição concreta, né? O Vale de Rinom é como uma lição concreta para que as pessoas vissem como era o inferno. Aí vem essa palavra gema, vem daí, do Vale de Rinom. E em grego a gente chama gema, gena, mas é gena em grego, né? Porque o G em grego se pronuncia como G, não tem o G. O G, esse som G é J. É só um detalhezinho, né? Que a gente está colocando aqui. Então a gente vê que aqui os filhos de Israel sacrificavam seus próprios filhos neste lugar terrível. Era um lugar, um vale de Rinom, foi também considerado como sendo um lugar de julgamento. Jeremias falou sobre isso, não é? Jeremias 7:32 e 19:6, que seria bom que os irmãos lessem, né, para os seus alunos na classe, esses textos. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo. Então, nós encerramos aqui essa nossa parte, sabendo que eles tinham ali como uma lição concreta, não é? E tem até um profeta que diz assim, que eles se voltariam e veriam, é como se eles olhassem para o vale e viam como seria a condenação dos ímpios. E vocês vão se voltar para lá e vão ver, vão sair fora da cidade e vão ver que o Vale de Rinom, ele ficava a sudeste de Jerusalém, que a cidade de Jerusalém é considerada cidade santa, né? Era o lugar onde estava o templo, e nós esperamos ainda que também que a Jerusalém que desce do céu vai descer sobre a Jerusalém terrestre. E nós vemos aí, então, que a palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, dessa forma, né? Como lugar de castigo, lugar de punição, de fogo, de tormento, como já foi dito pelo pastor Aldo. Nós temos aqui, no terceiro tópico, a doutrina bíblica do inferno. Então, nós temos o conceito bíblico do inferno, o que ensina a doutrina, e o terceiro subtópico, o castigo será eterno. No conceito bíblico do inferno, é interessante deixar pontuado que a doutrina aponta que o inferno é um local real. Nós temos aí os nomes derivados desde o Antigo e Novo Testamento, esse que a irmã Milda acabou de falar, o Geena, né, que ela se chama, pronuncia Gena, um local que ainda não foi habitado, ele está preparado para um julgamento final, né? O diabo, os demônios ali caídos vão para esse local juntamente com os ímpios e todos os que se esquecem de Deus. E a doutrina é essa: Deus é justo e a sua justiça, ela exige uma punição pelo pecado. O homem errou o alvo, juntamente com os seres caídos. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Da mesma sorte, aqueles que não se arrependeram, aqueles que apostataram, aqueles que desprezaram a palavra, serão julgados pelo conhecimento de Deus, porque todos receberam conhecimento de Deus, ou seja, eles resistiram, eles não quiseram, eles abandonaram, eles rejeitaram a palavra, a graça e a oportunidade que Deus deu. Então, nesse sentido, o inferno é um local real de julgamento. Então, tanto o diabo como aqueles que se esqueceram e pecaram estarão no inferno se, no caso dos homens, não se arrependeram. Do diabo e os demônios não têm arrependimento, né? Eles pecaram num nível de perfeição em que não foi lhes dado uma outra chance. Nós, seres humanos, em outro contexto de criação, Deus nos deu um plano redentor para que, pela graça, fôssemos salvos. Pastor Aldo, o que ensina a doutrina? É o ensino. Né? Então, o ensino bíblico, a doutrina bíblica, né? O ensino sistemático que a Bíblia traz sobre o inferno, né? É que o inferno
é uma realidade, né? Trata-se de uma realidade, e que esse ensino, ele é bíblico, né? Aqui nós temos as referências, Mateus 10, 28, 23, 33 e assim por diante, mas eu gostaria de ler, né, o que está em Mateus 25, 41, que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Né? Então, aqui, mais uma vez, está um ensino bíblico dizendo que o inferno, né, biblicamente, ele é um lugar de tristeza, um lugar de tormento, um lugar de vergonha, um lugar de dor, de extrema agonia. Né? Para quem? Para o ser humano que ou todas as pessoas que desprezam Jesus, desprezam a Deus, rejeitam o Senhor, e aqui trata-se de uma separação, né? Ele diz assim, ó, apartai-vos de mim. Então, é uma separação. Ou seja, a pessoa resolveu viver distante de Deus, viver servindo, não é? Aos caprichos do diabo e seus anjos, e aí resolveu viver distante de Deus durante toda a sua vida. Então, quando ele chega no final, ele toma a decisão de viver para ele, viver para os deleites, viver para satisfazer os seus desejos. Então, o Senhor diz assim: apartai-vos de mim. Então, as pessoas que desprezam o Senhor Jesus, desprezam o seu Salvador, né, eles vão passar a eternidade totalmente separados de Deus, né? Separados de Deus e na presença do diabo e seus demônios, né? Então é aqui que fala, porque ele diz assim, ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, além de estar nesse lugar de tormento, está na presença do diabo e seus anjos. Então, isso mostra claramente que Deus não preparou isso para o homem. Deus não quer isso para o ser humano, né? Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas é que resolvem ir pelos seus atos, pelas suas atitudes, desprezam a Deus e tudo aquilo, né, todo o plano da redenção, todo o plano de salvação que Deus preparou para o homem, ele despreza. E é esse desprezo das coisas divinas que o levará para o inferno. E o inferno, biblicamente, como nós podemos perceber, não é? E o ensino da palavra do Senhor nos diz que esse lugar é um lugar de tristeza, de vergonha, de agonia, não é? Para toda a eternidade. E lá vai estar o homem integral, vai estar o corpo e vai estar a alma também dessa pessoa, vão estar lá no inferno. O interessante é que Jesus ele faz questão de advertir os ouvintes, né, que ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8:12, mostrando que a dor, né, o desespero, a realidade de quem um dia passará por esse estado, né, por essa circunstância de estar condenado. Então, Jesus retrata isso mostrando a angústia da alma, mostrando a dor, a dificuldade, ranger de dentes, pranto, que são sentimentos de desespero, né, na nossa vida humana. Quando alguém se desespera da vida, cai em prantos. Então, ele usa essas expressões humanas, corriqueiras, para mostrar a gravidade do inferno. Irmã Milde, o castigo será eterno. É verdade. A partir do discurso de João Batista, né? Ele disse que o Senhor tinha pá, né, e limparia a sua eira e tomaria justamente aqueles que causavam escândalo no reino, como disse Jesus mais tarde, recolherá no seu celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então a gente vê aqui o fogo inextinguível. E o Senhor falou também no capítulo 13 que ele vai pegar também o que é joio, que são os filhos do maligno. O trigo ele vai recolher para ele, né? Mas o joio ele vai jogar na fornalha de fogo acesa. Isso tudo representa o inferno, né?
esse lugar de fogo inextinguível, a fornalha acesa. E no capítulo 8, que o senhor já citou aí, versículo 12, ele começa dizendo que esses que se esquecem do Senhor, que estão no reino, mas não estão praticando o que é justo e verdadeiro, estão causando escândalo, esses vão ser jogados nas trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentro. Então é lugar de trevas também, lugar em que não há luz, porque quem está na luz é que vai continuar na luz. Quem andar na luz com o Senhor vai permanecer na luz, que é o próprio Senhor. É também chamado de lago de fogo, né? O fogo eterno, a gente também lê em Mateus 25 e 41, fala do inferno como sendo um fogo eterno. Eu vou ler para os irmãos aqui esse versículo. Estando duas moendo, peraí, é 25 e 41. 41. Isso. 25 e 41, deixa eu ver aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Está no texto da lição também, né? Esse versículo. Apartai-vos de mim, malditos, né? Que vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vão seguir a mesma condenação, porque a escolha foi errada, né? Escolheram estar do lado de Satanás e não do lado do Senhor. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus, né? A gente vê que quem se rebela contra Deus, a sua palavra, que é apostata da fé, mesmo aquele que já tendo sido iluminado, já tiveram até o gozo da salvação, receberam dons do Espírito Santo e negaram. Até essas pessoas que já passaram, já, como a palavra diz assim, que já usufruíram daquilo que eles haveriam de continuar, não é? No céu, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nós, que nos alegra, independente de qualquer circunstância, essas pessoas que desprezam a gloriosa salvação que lhes foi dada, menosprezam e até usam os dons de forma ilegítima, ilegal, negociam com os dons de forma que não agrada ao Senhor, isso tudo vai redundar na condenação ao inferno. O Senhor tem falado que todos aqueles que o desprezam serão também desprezados, né? Aqueles que honram o Senhor serão honrados, mas os que o desprezam serão envilecidos, como está escrito lá em 1 Samuel. Então, o lago de fogo, o inferno, foi preparado para as pessoas que se esquecem de Deus e vão ser julgadas no trono branco, né? O juízo final. Como eu falei para os irmãos no início, que eu considero esse tártaro aqui como sendo a antessala do inferno, que é justamente aquilo que Pedro, o pastor Ítalo começou falando aí, né? Segundo Pedro 2 e 4, que Deus não perdoou aos anjos e os manteve em prisões eternas, que só Deus pode fazer isso, né? Prender um espírito, prender um... É uma coisa que a gente só vai entender depois, se o Senhor quiser revelar, né? Mas sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais em favor dos seus fiéis, né? Guardando, preservando para o dia da sua vinda e para permanecerem com Ele. E aqueles que são desobedientes receberão o castigo eterno. Então, nós vemos que realmente o castigo não tem como ser, vamos dizer assim, como já foi dito, o resgate, né? Não tem mais resgate para aqueles que entram nesse castigo eterno. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Por aquele que nos amou, porque Ele é que é o dono da vida. Então, a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade, tanto no Novo como no Velho Testamento, como já temos estudado nesta lição.
Nós estamos chegando aqui à conclusão da nossa lição e eu acho interessante a conclusão do jeito que está escrito. A escolha de ir para o céu para o inferno, onde se passará a eternidade com Cristo sem ele, é pessoal, né? À luz da Bíblia, existe a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento real. Então, cabe a nós valorizarmos a nossa salvação. As nossas considerações finais, Pastor Aldo Dantas. É muito importante essa lição, não é? Nós precisarmos que essa lição, na verdade, ela é um alerta, né? Às vezes o crente pode até pensar, por que que eu vou estudar sobre o inferno? Porque isso traz, né, um alerta muito forte para o cristão. É só você ler o capítulo 2 de segundo Pedro, não é? Segundo Pedro, ele termina dizendo o seguinte: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito, a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Ele está se referindo a alguém que provou a salvação, que estava no caminho, né, como diz aqui, na jornada da fé, jornada de fé, e depois se envolveu com falsos ensinos, com falsas doutrinas, e perderam o caminho, não é? Então é um alerta para o perigo de se rebelar contra Deus, contra a sua palavra, não é? Porque se Deus, como diz o versículo de número 4, ele se Deus, é porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, e ele continua dizendo, então ele não poupará quem fizer, né, quem desprezar a Deus e a sua palavra. Então, essa lição é um alerta muito forte para a igreja, para todos os crentes, né, e é bom que todos tenham bastante consciência da realidade do pecado. Irmã Milde. É verdade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2 e versículo 3, ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E no capítulo 6 também, nós vemos o mesmo apóstolo advertindo aos crentes para que eles tenham cuidado, porque Deus não é injusto. Ele não é injusto, ele vai realmente trazer juízo sobre aqueles que se distanciam da sua palavra, que negam a sua palavra. Então, é bom que seja feita essa advertência, né, para os nossos alunos, para que não menosprezem a doutrina verdadeira e que sejam cada dia mais arraigados na palavra, cheios do Espírito Santo, buscando, orando e vigiando, como o Senhor Jesus ensinou, né? Orando e vigiando, para não entrar em tentação e não vir a perecer. Porque os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna, mas os que escolherem o outro lado, infelizmente, irão para o castigo eterno, para passar a vida eterna longe de Deus, no inferno. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma próxima oportunidade de estarmos juntos. Você, irmão, amigo, professor, que nos acompanha até aqui, uma excelente aula. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor. A paz do Senhor para todos.